E aí, guys, beleza? Saiu o episódio 2 de The Last of Us e a gente tem muita coisa pra falar sobre ele. Ele lançou ontem, né, dia 22 de janeiro, 22 de 1 de 2023. Ele já é baseado em um monte de construções. Como assim? Ele já mostra a paisagem do local, porque a gente também tá vivendo, né, uma época de pandemia, epidemia, um apocalipse aí dos infectados, então já mostra todas as construções abandonadas, quebradas, cheias de mato, alagado, tudo. E tudo quebrado como se fosse, né, um apocalipse. E é tecnicamente o que está acontecendo. Mas também a gente tem que citar uma parte do comecinho do episódio. Mas antes disso, a gente está fazendo um resumo, então pode conter alguns spoilers. Então, só conter risco, assista ou não assista, beleza? E uma coisa que a gente tem que citar é que a doutora Ibu Ratna, que é especialista em micologia que está acontecendo na Indonésia, ela é chamada pelo Estado, né, da Indonésia mesmo para analisar um corpo que pode estar com esse vírus. E ela jura que não pode sobreviver em corpo humano e nem nada, porque ele morre instantaneamente. Só que quando ela chega lá e analisa o corpo, ela percebe um negócio diferente, que esse vírus chamado Opicordyceps, esse vírus aí do fungo, que está acontecendo toda essa pandemia aí, dos infectados, tá sobrevivendo no corpo. Então, tecnicamente, ela fica sem reação, não sabe o que fazer. Ela nota uma coisa diferente, nunca jamais vista, que esses vírus estariam sobrevivendo nesses corpos humanos e transformando em infectados. Ela é questionada se tem alguma vacina, algo do tipo, só que ela responde que não há nem medicina para isso, ou seja, que tá uma catástrofe. Logo depois, né, tem a parte da Ellie acordando num lugar que eles fugiram, né, e atrás tá o Joe e o Tess duvidando, né, preocupado e com receio se ela tá infectada ou não. Porque no último episódio ela foi, né, tecnicamente mordida, né? Mostrou que ela foi mordida, só que ela não foi infectada. E ainda eles não sabem por que ela foi mordida e não foi infectada, ou sei lá o que aconteceu. Após muito discutir, né, sobre se ela foi infectada ou não, se ela foi mordida, mas não aconteceu nada, o Joe e a Tess acabaram cedendo, né? E ela poderia, né, a Ellie ser mais ou menos uma cura para toda essa pandemia. Uma coisa que é interessante é que a Ellie, ela conta como foi mordida. Não conta mais ou menos os detalhes, só que parece que aconteceu no shopping, de quarentena, que ela tecnicamente ela invadiu, né? Ela entrou sorrateiramente, porque ela só queria ver o que tinha lá. E quando ela entrou, ela tava sozinha, tava cheia de infectados e ela tomou uma mordida e depois fugiu. E só conta isso, pelo menos no segundo episódio. Não sei se ainda vai explicar mais, só que é só isso. Depois disso, galerinha, eles vão para o hotel. Uma parte eles têm que passar, né, porque eles escolhem um caminho mais longo. Esse hotel tá tudo abandonado, quebrado, tá até alagado, cheio de corpos e tudo mais. Mas eles vão subindo nas escadas e tudo mais e percebem que uma parte tá tecnicamente quebrada e tá na entrada e, tipo, eles não conseguem passar, né, do local que eles querem. E uma parte do hotel caiu e bloqueou a passagem. Tem duas opções, né, ou é ele entrar, né, nessa passagenzinha assim e destrancar a porta por dentro, ou a Tess. Só que como eles aí não tinham tanta confiança, e também que a Ellie tem 14 anos e a Tess tem muito mais e tem muito mais chance de sobrevivência, eles escolheram a Tess, que é uma escolha mais óbvia. E aí que acontece a segunda conversa do Joe e da Ellie, né? A primeira foi no primeiro episódio mais sobre música, e essa eles contam um pouquinho mais de infectados, né? Ela pergunta se ele já matou algum infectado, se quantos, se sentiu pena porque eram pessoas. E também ela pergunta um pouco da vida pessoal do Joe, só que o Joe ele só passa as perguntas e não responde, né? Uma coisa interessante que a gente nota nessa cena é a faca usada pela Ellie, que também aparece no primeiro episódio, quando ela tá conversando com a Marlene. Só que essa faca também tem no jogo, então é tecnicamente um easter egg. É a mesma faca do jogo da série e do jogo. Depois dessa conversa, a Tess ela acaba destrancando a porta, né? E eles vão para o terraço. E aí eles avistam um grupo, né? Uma horda de mortos-vivos, de infectados. E veem que não dá pra passar por ali porque eles estão guardando o perímetro. E tecnicamente seria a morte certa. E agora, né? Infelizmente eles teriam que ir pelo caminho mais perigoso, também o mais curto, só que era o mais perigoso, que agora se chama Museu. E pra quem jogou, né, Museu é um lugar bem, muita treta, né? E não foi diferente, né? Lá eles encontraram os primeiros infectados, né? Na verdade encontraram 2 infectados, os instaladores, que são aqueles personagens que eles não veem, só que eles se escutam, então é só você ficar parado. No calor da situação, tecnicamente ele percebeu a Ellie, que não ficou, né, não ficou tão em silêncio assim. Só que também um bicho desse na tua frente dá medo. E pra piorar, né, começaram uma briga com os infectados, né, 2 infectados, 2 instaladores. Conseguiram matar depois de muito tempo, depois de correndo, de muito sufoco, depois de atirando e, né, conseguiram matar. Foi muito sufoco, mas conseguiram. Depois, galerinha, dessa cena aí, tem uma cena igualzinha que também tem no jogo.
é que a Ellie, ela tá passando por uma ponte mesmo. Não é tecnicamente uma ponte, é um bagulho que ela passa ali. É uma ponte, mas não é uma ponte totalmente segura. Então, easter egg que também foi baseado no jogo, mas é uma cena igualzinha do game e da série. Depois de muito tempo, né, passando por instaladores e tudo mais, eles chegam num congresso e veem que tem algo estranho. Que tá meio desmatado, não tem ninguém no caminhão que havia aí por perto. O Joe encontra até alguns corpos também. Só que a Ellie, ela avista o rastro de sangue entrando pela porta. Então eles não hesitam em entrar pela porta. E quando eles entram pela porta, meu amigo, tá todo mundo morto. Tá todo mundo sem vida. E o Joe, ele presume que aconteceu o seguinte: alguém foi mordido, né? E essa pessoa que foi infectada foi mordida, lutou contra todo mundo, então tecnicamente os saudáveis lutaram contra os doentes, né? Então ficou nessa briga ali e todo mundo morreu. E aí também tem uma cena muito triste, né? Porque é aí, nesse lugar, que eles descobrem que a Tess está infectada, porque ela tá meio cansada e ela tá meio apavorada. A Tess, ela mostra a mordida, né? Ela foi mordida no ombro. Provavelmente pode ter sido no museu que aconteceu lá com os instaladores. Em relação disso, né, a Ellie, ela também foi tecnicamente meio arranhada, mais ou menos mordida também no museu. E a Tess, ela mostra o braço dela e vê que, tipo, não tem nada. Tem a mordida, tem a cicatriz, só que ela não tá infectada. Por que ela não tá infectada, né? Eles presumem, será que ela é a cura mesmo? Será que ela tem que esperar mais dias pra se infectar? Ou será que ela seja imune? E Tess ainda fala pro John, né, pra levar a Ellie pro Bill e pro Frank, que lá eles cuidariam melhor. E o John ainda tem, né, tem algumas tarefas para resolverem que eles não conseguiram fazer. Então, ele ficaria seguro com os dois e Joe ia resolver as coisas que faltam pendentes. Só que nem tudo são flores, né? Enquanto um tá infectado, a outra pode ser imune, né? Eles estão conversando e nessa hora, né, aquele vírus lá, o Opcord 6, e a galerinha toda infectada, que a gente viu lá no museu no terraço, vem do nada pra esse lugar e é o lugar que eles estão, ou seja, eles estão correndo perigo. E aí, né, como a Tess, ela foi mordida, ela teve a seguinte ideia de parar esses infectados enquanto o Joe e a Ellie correm. Como não tinha a menor chance de eles enfrentarem, porque era dezenas, milhares de infectados, e não ia dar bom com uma pistolinha e uma AK, qualquer coisa, entendeu? Não ia dar bom. A Tess, né, ela foi parar enquanto o Joe e a Ellie fugiam. E esse parar significa mais ou menos se sacrificar. Ela viu que tinha barris ali de gasolina e também algumas granadas e tudo mais. E ela foi colocando todos os explosivos e ela acendeu com isqueiro. E aí, né, fez boom. Ela acaba, né, explodindo junto com os infectados. Os infectados também, eles morrem porque eles estão pegando fogo e, né, triste, mas ela saiu como heroína. Depois disso, né, tem a última cena, que depois que acontece essa tragédia, né, da Ellie meio que olhando o que aconteceu e também, tecnicamente, triste, né, porque ninguém vai ficar feliz com uma pessoa que tentou te ajudar, mas parecendo chorar parecendo que quer chorar e o Joe com uma, né, meio cabisbaixo e tudo mais. Só que agora eles teriam que continuar, infelizmente, sem a Tess. Mas é isso, guys. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo aí, né? Esse resumão do episódio 2. Foi pouquinho, né? 15 minutinhos aqui, galera. Mas é isso, mano. Muito obrigado por ter assistido. Se vocês gostarem, puderem me ajudar, deixe seu like aí, se inscrevam e é isso. Muito obrigado por ter assistido. A gente vai continuar, né, fazendo o terceiro episódio no dia 29 de 1 de 2023, que vai lançar o terceiro episódio. E que lá, aparentemente, vai mostrar o Bill e o Frank. E é isso. Um abraço a todos. Falou!